Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola Charles Spurgeon. Nós estamos no curso de Introdução à Depressão e Graça, baseado no meu livro que possui o título Depressão e Graça, publicado pela editora Fiel. Você pode encontrar esse livro no próprio site da editora ou numa livraria mais perto da tua casa, se você deseja ter uma visão mais ampla e profunda deste que tem sido um resumo, uma introdução panorâmica do material que eu juntei e compus quando escrevi este livro. Nesse nosso vídeo de hoje, nós meditaremos um pouco sobre a vida de Asaf. E o título que eu desejo dar a esta aula é Quando não entendemos a prosperidade dos ímpios e a dificuldade dos justos. Ou seja, quando a gente não consegue entender o porquê é que o justo sofre e o ímpio prospera. Por que é que a pessoa que é minha vizinha, meu parente, meu amigo, que não teme a Deus e só faz as coisas erradas, elas se dão tão bem na vida, elas vão para frente, elas prosperam, elas vencem, mas eu ou alguns que eu conheço que temem a Deus, procuram fazer tudo corretamente, a despeito disso, passam por tanta privação e por tanto sofrimento. Por que isso acontece? Por que tem que ser assim? Há um texto, então, no Salmos 73, versículo 13, que diz assim: Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o meu coração. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, não tem preocupação, sempre aumentando a sua riqueza. Certamente foi-me inútil eu ter mantido puro o meu coração. Eu deveria ser que nem eles, é isso que Asaf está querendo dizer aqui. Muito bem, sabe aquela situação quando nada dá certo na sua vida? Embora você seja honesto, embora você seja correto e justo, parece que quase tudo dá errado. Você já passou por esse tipo de situação na vida? Ou já parou para pensar nisso? Você sonha com uma viagem, com um emprego melhor, com um salário melhor, um carro melhor, uma casa melhor para você e sua família morarem, uma vida melhor. Mas apesar de sua integridade, apesar de você buscar ser um homem de Deus correto, parece que nada disso você consegue, nada disso prospera, nada disso vai para frente. E essa situação ela é bastante real na vida de muita gente. Muitas pessoas que procuram a Deus, que temem a Deus e que tentam levar a vida de uma maneira justa e correta, parece que essa é a realidade na maioria da vida das pessoas. Ou seja, pessoas que a despeito de tudo que se esforçam por viver e por fazer, acabam ainda assim tendo que sofrer privações, dificuldades na vida. Só que isso não é o fim. Não é? Piora quando você olha para o redor e vê que os ímpios, que não têm temor de Deus, que só trapaceiam, caluniam, mentem, enganam, e não só estão prosperando, se dando bem na vida, mas estão saudáveis também, e estão dando uma vida melhor para os seus filhos, melhor da que você pode dar. Você que tem procurado viver de um modo santo na presença de Deus, de um modo correto na presença de Deus, mas você não consegue. Parece que é impossível para você, enquanto eles, você sabe como é que está a vida boa de todos eles, não é? Por que motivo, então, você que é cristão sofre e quando você vê os seus vizinhos, os seus amigos, eles aparentemente não sofrem? Qual é a razão disso tudo estar acontecendo, não é? Você já se questionou isso? Será que Deus é justo mesmo, não é? Por que essas pessoas não sofrem? Será que Deus está alheio aos homens? Ele não está nem aí para a realidade de todos nós? Será que não deveria ser o inverso? Aqueles que temem a Deus ter uma vida melhor do que aqueles que não temem? Será que você não está perdendo tempo com a sua insistência na santidade? Você que quer ser fiel a Deus? Será que você não está perdendo tempo de vida? E você não deveria viver como todas essas pessoas e ser infiel como todos eles são? E enfim, prosperar e ser alguém mais feliz? Se você já passou por isso, saiba que muita gente já passou por isso também antes de você. E que essa é a realidade que muitas pessoas, como você, ainda hoje atravessam. Pessoas que sonham em ter uma história melhor, uma nova vida, uma vida mais coerente com aquilo que eles fazem em termos de temor a Deus, mas não conseguem.
eles simplesmente, às vezes andam para trás, às vezes passam por aflições, por privações nessa vida. Como sair dessa situação? Não tem como sair dessa situação. Eu creio que essa seja uma dúvida recorrente a todos que temem a Deus. E um grande exemplo deixado para nós na Sagrada Escritura foi o exemplo de Asaf. Eu quero começar então nesse meu primeiro ponto falando sobre um homem que quase desistiu. Asaf foi esse cara que quase abandonou tudo. Quem foi Asaf? Asaf foi o chefe dos cantores, que tinha como uma de suas funções recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, o Deus de Israel, perante a Arca da Aliança, conforme a gente vê lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Ele era responsável por aqueles que entoavam todos os louvores de Deus no templo de Israel nos dias do rei Davi. E esse homem era tremendamente temente a Deus. Asaf não era um homem que vivia com o coração dividido. Ele temia a Deus. Os cantores de Israel cantavam todos estes salmos e se alegravam, tendo fé no coração de que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estava no controle de todas as coisas e ele era capaz de transformar a vida de todas as pessoas, não é? Era capaz de prosperar, dar alegria, dar terras, dar posses, dar saúde, dar vida. Mas um dos salmos de Asaf que mais nos chama a atenção é justamente o 73. E é nesse salmo que Asaf abre o seu coração para nos mostrar como é que ele chegou a uma depressão com um coração tremendamente amargurado, com dores no corpo e na alma, conforme ele fala no verso 21, e como ele quase abandonou a fé em Deus por conta dessa depressão. Nós vamos ler esse salmo agora e eu peço que você me acompanhe nessa leitura aqui ao lado no vídeo, para que nós vejamos todo o desespero desse homem. Então vamos ao texto. Lá diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, ou seja, gordo, forte, não é? Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria atraído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? E não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio.
para proclamar todos os seus feitos. Muito bem, meus irmãos, a situação que trouxe Asaf a essa depressão foi a mesma que leva muita gente hoje também à depressão. A situação que faz com que a gente olhe para o lado e perceba a injustiça. Se Deus é bom, por que, que o mal existe? Se Ele é todo poderoso, por que, que Ele não acaba com o mal que há no mundo? Eu quero chamar a tua atenção a alguns versículos, de modo especial aqueles que estão nos versos 4 a 13, nos quais nós lemos: eles, perceba, não passam por sofrimento, não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como todos os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter-me puro ou manter puro o meu coração. Asaf, ele desabafa aqui. Assim como temos visto em outros vídeos os homens de Deus lamentando por conta de todo o seu sofrimento e de sua angústia, aqui a gente encontra Asaf também. Nas palavras, certamente me foi inútil manter puro o coração, ele demonstra a que ponto ele chegou. Você já parou em algum momento e pensou isso diante de Deus? Deus, eu não sei porque que eu fui tão santo assim. Eu não sei porque eu fui tão puro assim. Eu não sei porque que eu deixei de falar palavrão. Eu não sei porque eu deixei de olhar para o corpo das mulheres. Eu não sei porque que eu parei de trair minha esposa. Eu não sei porque que eu parei de mentir para os meus filhos. Eu não sei porque que eu comecei a viver de um jeito tão certo assim, tão santo assim. O certo era eu estar vivendo que nem os ímpios vivem. Eles que estão bem. Olha para a vida deles. Parece que eles estão cada dia mais felizes, parece que eles estão cada dia mais ricos, mais saudáveis, e eles zombam de ti. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu é que estou errado, querendo viver uma vida certa e santa diante do Senhor. Nos versos 15 e 16 ele parou para pensar em tudo isso, mas mesmo pensando muito, ele não conseguiu uma resposta que fizesse sentido. Ele não via a resposta para essa situação, até que ele fez tudo o que ele deveria ter feito desde o início. O que ele fez no início? Eu quero então pensar com vocês agora, quando tudo faz sentido. Qual é o momento em que todas as coisas passam a fazer sentido em nossa vida? No verso 17, o texto sagrado diz que ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou no santuário de Deus, ou seja, na presença de Deus, na presença daquele que governa o mundo, na presença daquele que governa a vida das pessoas e tudo o que no mundo acontece. Ele entrou na presença de Deus e a luz de Deus iluminou a mente dele. E Asaf, então, começou a entender. Tudo começou a fazer sentido, tudo começou a ficar claro como o sol ao meio-dia. Sempre foi e sempre será assim. É só na presença de Deus que tudo faz sentido. É só na presença de Deus que essas dúvidas e esses questionamentos que nos levam ao sofrimento encontrarão uma resposta segura. Ainda que essa resposta venha em meio ao silêncio, como a gente já viu no vídeo sobre a depressão de Jó. É no silêncio que Deus nos ensina, que Deus fala ao nosso coração e que Deus traz paz para a nossa vida, para a nossa alma, não é mesmo? No verso 17, ele entra na presença de Deus e ali ele encontra paz na presença de quando a luz de Deus ilumina a sua mente e ele percebe a besteira que ele estava fazendo. E é sempre assim. Nós todos precisamos da luz de Deus. É só a luz do Senhor que mostra as sujeiras do nosso coração que, sem a luz de Deus, somos incapazes de perceber. Nós não possuímos luz própria. E pelo fato de não possuirmos luz própria, nós fazemos questões como a de Asaf. A gente não consegue enxergar o porquê dessas coisas serem como são. Não existe luz, a gente fica no escuro. Qual é a resposta? Qual é a saída? Qual é a porta para entender tudo isso? Não há. Até que Deus
acenda uma luz, até que ele nos ilumine e tudo passa a fazer sentido. Conta-se uma história de que, certa vez, o famoso pregador americano Billy Graham recebia uma grande emissora de televisão na casa dele para uma entrevista. E antes da entrevista começar, a esposa dele ficou toda preocupada e ela limpou toda a casa, ela arrumou a sala de estar onde a entrevista aconteceria e deixou tudo muito bonito, compraram flores novas e, enfim, como toda mulher faria quando soubesse que seu marido seria entrevistado na sala de estar de sua casa, não é? A sala de estar dela passaria na televisão de todos os estados norte-americanos. Milhões de pessoas veriam a sala de estar da casa dela. Ela ficou preocupada em deixar tudo em ordem. Muito bem. Em determinado momento, depois que a equipe de televisão chegou, eles arrumaram todos os equipamentos para começar a filmar, a iluminação ambiente, não é? E quando eles acenderam as luzes sobre aquele lugar, algo deixou ela espantada, não é? Porque não sei se você já viu os equipamentos de televisão, sobretudo a iluminação que eles usam e alguns rebatedores para que a luz fique mais forte ainda. Quando eles acenderam tudo aquilo, ela ficou desesperada porque ela começou a ver algumas poeirinhas e algumas sujeiras que ela não percebeu e que, por mais que ela tenha se esforçado em limpar, só agora ela enxergava. Você já teve essa experiência também? Sabe quando você está limpando o quarto ou a sala e você abre uma frestinha da janela, então entra um raio de luz solar e naquele raio de luz você vê partículas de poeira, não é? Você vê sujeirinhas que sem aquela luz forte você não vê, com a luz natural do dia você não enxerga. E aí é que quando aquele raio incide sobre uma pequena parte de madeira, seja de uma mobília no teu quarto ou na tua sala, seja a cabeceira da cama, você vê que tem poeira ali. Mas se você tirar aquela luz forte dali, você não enxerga aquela poeirinha, parece que está limpa. Mas quando você joga aquela luz muito forte sobre aquela mobília de madeira, aquela mesa, aquela cabeceira de cama, aquela cortina, enfim, aquele computador ou aquela televisão, você vê partículas de poeira que antes você não via. Por que razão? Pelo fato de, quando você está diante de uma luz muito forte, aquela luz muito forte expõe sujeiras que, sem ela, são impossíveis de serem enxergadas. O mesmo acontece com a nossa vida. O mesmo acontece quando nós nos aproximamos de Deus e entramos na presença de Deus. Preste atenção, quanto mais distante de Deus você está, menos luz você tem. Então você não vai conseguir enxergar sujeira. Você vai falar um monte de besteira, você vai pensar um monte de coisa errada, porque você está longe da presença de Deus, você está longe da luz, você está no escuro, que sujeira que você vê? Nenhuma, está escuro. Mas quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a se aproximar da luz da presença de Deus, você começa a enxergar coisas na sua vida que antes você era incapaz de perceber. Você começa a perceber sujeiras em sua pessoa, em seu coração, em sua alma, que antes você era incapaz de notar, mas que agora, na presença de Deus, os seus olhos percebem e você se espanta diante de tudo aquilo. Muito bem, é isso que acontece na nossa vida também. Somos capazes de enxergar a sujeira do nosso coração somente quando nos aproximamos da luz de Deus, e o Deus de toda luz, Ele nos capacita a vermos e a compreendermos aquilo que antes era impossível a nós. Na presença de Deus, Asaf compreendeu a prosperidade dos ímpios e compreendeu que esta era fruto da desonestidade daqueles, e que esta desonestidade que gerou prosperidade é um piso escorregadio, cujo fim será destruição e sofrimento. Isso está no verso 18. Estes que hoje sorriem, estas pessoas que hoje nadam em corrupção, serão em breve, verso 19, não é, totalmente aniquilados de terror, diz Deus. Sua alegria, portanto, é passageira, assim como a prosperidade também deles é passageira. E aqueles que invejam essas pessoas, eles serão levados pela mesma destruição. Asaf, então, ele entendeu, quando ele entrou na presença de Deus, tudo isso. Só quando ele esteve ali buscando a Deus, é que ele percebeu tudo isso. Foi ali na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber todo o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios é um engano.
Mas quando na presença de Deus, Asaf entendeu que o nosso Deus é o tesouro mais precioso, que o nosso Deus é a nossa riqueza, que o nosso Deus é a nossa prosperidade. As suas palavras, nos versos 25 a 26, são das mais belas na Bíblia. Vejam comigo, por favor, aí então, versos 25 e 26, as palavras de Asaf. Ele diz: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você, honestamente, é capaz de afirmar isso daqui que Asaf afirmou? Qual é ou quais são as coisas que você mais aprecia nessa vida? Existe, por exemplo, no nosso tempo, a teologia da prosperidade, que pretende ser uma mensagem cristã revestida ou preenchida com conteúdo de prosperidade financeira mesmo, não é? Ou prosperidade na saúde, ou prosperidade no trabalho, ou sucesso no amor, etc. Não é? A igreja nos últimos tempos tem sido muito influenciada, ainda que de um modo sutil, pelos enganos deste mundo. Aquilo que antes cegava e destruía a vida de tantas pessoas, agora habita e enche o coração de muitos cristãos que querem ser ricos, famosos e prósperos, etc. Não é? Coisa que a gente não vê na vida de nenhum apóstolo e nenhum pai na igreja, na época da igreja primitiva. Hoje parece que é a grande descoberta na vida dos cristãos. E de algumas décadas para cá, a teologia bíblica ela tem sido muito pervertida ou adulterada. Ela que apontava para a vontade de Deus em cuidar do seu povo e trazer prosperidade quando Deus assim queria, e também trazer situações de aflição e tribulação para provar o seu povo de escassez e fome quando estas eram necessárias. O próprio apóstolo Paulo escreveu isso, não é? Em 2 Coríntios e também aos Filipenses. E hoje o que nós encontramos são muitas igrejas neopentecostais, algumas igrejas pentecostais e algumas igrejas históricas também, que têm sido muito influenciadas por essa teologia da prosperidade, teologia da riqueza, e que acaba fazendo parte da mensagem de muitas dessas igrejas. Eu não quero aqui dar detalhes minuciosos e também históricos sobre esta, entre aspas, não é, teologia. Não é? Eu imagino que para todo mundo que me assiste aqui agora, ela seja bastante familiar, no sentido de que todo mundo conhece as mentiras e os perigos desta falsa teologia, desse falso evangelho, não é? Desse evangelho segundo o diabo. Mas a verdade é que pouco importa de onde ela veio, a sua história, o que importa é o quanto ela tem desviado pessoas do verdadeiro evangelho, da pura teologia cristã. A teologia da prosperidade, na verdade, ela é construída sobre ideais e esperanças humanas e não divinas. Essas esperanças humanas, elas não se alinham com as esperanças ou com as promessas da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Como, por exemplo, quando nós lemos o texto de Provérbios 22, verso 2, no qual nós lemos assim: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Ou seja, a pobreza nunca foi e nunca será sinal de pecado na vida de alguém. Se fosse assim, o que dizer do próprio Cristo, que dizia que ele não possuía nada, nem onde reclinar a cabeça? Onde é que está a prosperidade de Cristo? Onde é que está a prosperidade dos apóstolos? Será que os apóstolos foram homens prósperos? É óbvio que não. Suas vidas foram cheias de tribulação, de perseguição e não poucas vezes de escassez. O próprio Paulo, como eu disse há pouco, contou algumas vezes com a bondade dos irmãos que enviaram para ele ajuda financeira para ter o que comer e com que comprar roupa para se vestir, sandália para poder viajar, não é? Veja, por exemplo, as palavras de Paulo lá aos Filipenses no capítulo 4, versículos 10 a 20. Me acompanhe na leitura. Ele diz: alegrei-me sobremaneira quando no Senhor, porque agora, mais uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, olha só, da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, inclusive na pobreza. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, ou seja, pobreza.
tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste, não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavras maravilhosas, né? Paulo deixa claro aqui que a preocupação dele com os filipenses era que eles soubessem que o dinheiro chegou direitinho e que agora ele tinha comida para comer, e o seu interesse era que eles continuassem crescendo na graça perante o Senhor. Curiosamente, Paulo diz que ele havia aprendido a viver contente, grato, satisfeito em toda e qualquer situação, tanto tendo fartura como passando fome. Então, presta atenção, fome, o apóstolo Paulo, e isso é possível na sua vida também. Eu espero que não, mas é possível que você possa passar por isso um dia, se Deus assim permitir. Foi possível a Paulo e permanece possível a qualquer pessoa que ame ao Senhor. Não somente fome, mas vergonha, humilhação, escassez e até martírio, você sabia? O ponto de Paulo com essas palavras era dizer que qualquer coisa ele poderia passar, porque ele estava firmado em Jesus e ele sabia quem o fortalecia. É nesse sentido que ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, fortalecidos pelo Senhor, nós podemos passar por tudo também. Não há nada que seja demais para quem está alicerçado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Paulo continua no texto destacando a generosidade dos filipenses, não é? Não apenas uma vez eles enviaram a oferta, Paulo diz aqui, mas várias vezes eles se associaram com Paulo e também ajudaram a outros irmãos, a outras pessoas que estavam precisando. Momentos então de escassez e fome, ou até mesmo de pobreza, são possíveis, embora possam ser temporários, mas eles são possíveis. E nessas ocasiões, Deus deseja nos ensinar o mesmo que ele ensinou para Paulo e que é o mesmo que ele ensinou para Asaf no salmo que lemos no início desse vídeo. Qual é a lição que ele deseja que nós aprendamos? Que nós somos capazes de passar por todas as situações, seja de muito, seja de pouco, seja de saúde, seja de doença, seja o que for, porque nós temos alguém que nos fortalece, nós temos alguém que nos sustenta, nós temos alguém que nos capacita a passarmos por todas as situações que viemos a passar, que tivemos que passar. Por que razão? Porque nós já temos um grande tesouro. Nós já temos um tesouro mais precioso do que tudo nos céus. E na terra, o que é que pode ser mais precioso do que esse tesouro? Na terra, o que pode ser melhor do que esse tesouro que está nos céus? Mas a grande questão é, você conhece esse tesouro? Quando você pensa em Deus, ele é um tesouro para você? Eu quero encerrar dizendo que a maior prosperidade que se pode imaginar não é a prosperidade advinda dos recursos financeiros. Deus quer ser a sua riqueza maior. Deus quer ser a sua herança e a sua porção. Como disse ou escreveu João Calvino, não é? No seu comentário aos Salmos, quando ele comenta justamente esse Salmo de Asaf, ele diz o seguinte: quão ínfimo é o número daqueles que guardam seus afetos depositados em Deus somente. Quão ínfimo é o número daqueles que guardam seus afetos depositados em Deus somente. Isso tem tudo a ver com as palavras de Jesus, não é? Que são poucos os que acertam pelo caminho da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Apesar de Deus revelar-se o tempo todo na Sagrada Escritura como aquele que deseja nos encher de prazer e satisfação, poucos são os que encontram essa fonte de alegria no Senhor. E Ele quer ser a riqueza que as pessoas jamais poderão roubar de você.
e pela qual você nunca vai ter que trabalhar ou gastar um tostão para ter. Deus deseja ser isso na sua vida. Deus quer ser o seu mais precioso tesouro, de modo que você, quando vir a prosperidade dos ímpios, você não venha se entristecer, mas venha adorar o Senhor pelo fato de você ter uma riqueza, um tesouro muito mais precioso guardado nos céus. Se você está longe de Deus, se aproxime de Deus. Aproveite enquanto há tempo para você se aproximar do Senhor. O Senhor quer ser essa joia preciosa na sua vida, trazendo satisfação, trazendo sustento para você em todas as situações da sua vida. Um dia, a falsa e passageira alegria desse mundo passarão, acabarão, e entrará em cena a eternidade. O dia da eternidade será o dia da verdade. Lá, o riso que durou nessa terra se tornará em pranto, em choro, e as lágrimas dos cristãos fiéis serão enxugadas para todo sempre. Vale a pena você buscar e encontrar esse tesouro mais precioso. Que ele possa ser a tua busca, que ele possa ser a tua procura, que você não descanse, enquanto o seu coração, assim como o de Asaf no Salmo 73, quando ele entra na presença de Deus, descobre que o seu coração também possa buscar insistentemente até que você venha a descobrir esse tesouro sobre o qual a palavra de Deus fala. Portanto, não deixe que, ao olhar para a prosperidade dos perversos, o seu coração se encha de tristeza a ponto de você desesperar da vida e querer abandonar tudo. Entra na presença de Deus. Entre na presença de Deus e deixe que Deus te mostre que tudo isso é passageiro e que há algo muito mais precioso e que pode trazer muito mais alegria para o seu coração do que qualquer bem, qualquer dinheiro, qualquer posse que nesse mundo você venha adquirir. Que Deus guarde sua vida e te abençoe, te livrando e te sustentando em todas as tuas angústias, aflições e sofrimentos. Deus abençoe a todos. Amém.